pretendo fazer um resumo de psicologia. A história da psicologia. Psicologia é o estudo da alma, o estudo da mente, do comportamento, das emoções humanas. Vamos começar com os filósofos. Sócrates, 469 a 399 a.C., ele acreditava que corpo e espírito eram duas coisas. Existia um dualismo. O espírito duelava com o corpo. Seu discípulo Platão, que escreve a vida de Sócrates, de 427 a 347 a.C., acreditava a mesma coisa, acreditava que o espírito e o corpo se dividiam. Já o discípulo de Platão, Aristóteles, que é 384 a 322 a.C., acreditava que a alma pertencia ao corpo, que não se dividiam, era mente e corpo. E então era uma essência na existência sem uma coisa divina em si. Depois passa Jesus pela terra, há um golpe político de Roma, cria a Igreja Católica, a igreja que dita, que manda, que organiza aquele povo, que tem o domínio da situação. Então os filósofos estavam na igreja, daí surge Santo Agostinho, que é 354, 430 depois de Cristo. Ele estava recente ainda assim a morte dos discípulos da igreja assim fundada, que é 300 e pouco lá, 400 de Cristo, depois de Cristo, aliás. Ele era um padre filósofo, ele se inspirava em Platão. Então ele acreditava no dualismo, ele estava naquela forma de ver espiritual, de corpo e espírito. Depois tem São Tomás de Aquino, que daí já vem bem depois, que é 1225 a 1274 depois de Cristo. Daí ele se baseava já em Aristóteles, na sua essência e existência. Ele brincava um pouco com isso, dizia que o homem, a sua essência é trabalhar na existência, mas em si a mente e o corpo seriam um, sem algo mais. Ele fala que a busca da perfeição era a busca do homem por Deus. Então ele já tem uma visão já um pouco fora da espiritualidade, assim, ele já começa a caminhar para depois um movimento renascentista, o renascimento ou renascença, quando em torno de 1500 Lutero rompe com a igreja. Não concorda com a igreja, ele não tenta fundar outra igreja, mas ele vê que a igreja faz coisa errada e tenta expandir a Bíblia, para o povo poder ler, tirar suas conclusões. E então todo mundo já começa a pensar discordando da igreja. Daí logo depois, em 1543, Copérnico descobre lá, prova que o planeta não é o centro do universo, como dizia a igreja. Daí então todo mundo já começa a duvidar da igreja, perde aquela, tem um rompimento com a igreja, a ciência começa a questionar as coisas. Já que o homem não perde um pouco a fé, a igreja não é verdadeira, então vamos. Daí em 1596 que nasceu e que morreu em 1659, René Descartes. Foi um filósofo, e ele conclui que o corpo é desprovido de espírito. Existe a mente e o corpo. Daí o avanço da ciência, porque o corpo até então era sagrado e os cientistas não podiam examinar o corpo depois de morto, podiam cortar, o corpo era considerado sagrado. Como não é mais sagrado, que então não existe espírito, que não é mais templo do espírito, então começa o desenvolvimento da ciência. Daí no meio disso tudo, começa uma cultura mais capitalista, falar um pouquinho da história para poder se encaixar no contexto que envolve a psicologia.